Eu sou Raquel Campelo e o podcast A Mesa com Raquel Campelo surge do meu desejo pessoal de compartilhar conhecimento, dividir novidades e falar sobre o universo fascinante da nutrição, que faz parte da vida de todo mundo. Ele nasce da mistura de quem eu sou, do que estudo, do meu trabalho e, claro, da minha trajetória pessoal. Inicialmente como jornalista especializada em saúde e agora como nutricionista especializada na saúde da mulher. Depois de quase 30 anos estudando, escrevendo e pesquisando sobre saúde, sigo cada vez mais interessada em espalhar para o maior número de mulheres informações que possam promover bem-estar, ajudar nas escolhas, aumentar a autonomia e levar a uma longevidade que vale a pena viver. E tenho certeza que a nutrição é uma das ferramentas mais poderosas que existem a nosso alcance e também uma das mais disponíveis. Afinal, a cada refeição temos uma nova opção, uma nova chance, uma enorme oportunidade de fazer nosso melhor por nós mesmas. É um mundo de possibilidades bem aqui, na sua mesa. Nessa primeira temporada, quero falar sobre menopausa, ou melhor, sobre o climatério. Esse período que pode durar poucos anos ou uma longa década e pode chegar com inúmeros sintomas em diferentes intensidades. Mergulhei profundamente nesse tema. Conversei com muitos médicos, muitos especialistas e principalmente com muitas mulheres. E pude perceber que, embora o assunto esteja cada vez mais presente em consultórios e rodas de conversas, as dúvidas também estão, assim como os medos e as inseguranças. Resolvi, portanto, fazer um novo mergulho e me aprofundar ainda mais naquilo que a ciência tem de mais novo e relevante sobre essa fase de transformação da mulher e como a alimentação pode ser uma aliada importante, se não a aliada mais importante, para nos ajudar a enfrentar as mudanças físicas, mentais e emocionais. A ideia aqui é mostrar caminhos e opções numa área em que você possa fazer escolhas, ter autonomia e estar no comando da sua trajetória. Antes de começar, quero agradecer sua companhia aqui, à mesa com Raquel Campelo. Você já se pegou abrindo a geladeira sem fome apenas porque estava ansiosa? Ou talvez tenha devorado um pacote inteiro de biscoitos depois de um dia estressante, mesmo sabendo que não era disso que seu corpo precisava? Se você sente que perdeu o controle sobre sua alimentação desde que entrou na menopausa, esse episódio pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Hoje vamos entender a complexa relação entre emoções e alimentação nessa fase da vida. Entender por que as flutuações hormonais podem transformar comida em válvula de escape emocional. E, principalmente, descobrir estratégias práticas para reconquistar sua autonomia alimentar. Prepare-se para compreender que a fome emocional não é falta de força de vontade, é química pura, e existe uma forma inteligente de lidar com ela. Quero começar contando a história da Fernanda, uma das minhas pacientes que chegou ao consultório completamente desconcertada. Aos 52 anos, publicitária bem-sucedida, ela me disse: Raquel, eu sempre fui uma pessoa controlada com a comida. Nunca fui de comer por ansiedade, mas desde que entrei na menopausa, é como se eu tivesse perdido completamente o controle. Fernanda descreveu episódios que muitas de vocês vão reconhecer. Chegava em casa após um dia de trabalho e, mesmo tendo jantado adequadamente, sentia uma compulsão quase irresistível por doces. É como se existisse um buraco que nunca se preenche, ela explicou. Eu como chocolate, me sinto culpada, prometo que amanhã vou me controlar, mas no dia seguinte acontece tudo de novo. O que mais a angustiava era a sensação de estar perdendo a identidade. Eu não me reconheço, sempre fui disciplinada, sempre soube o que era bom para mim. Agora parece que tenho duas pessoas dentro de mim, uma que sabe o que deveria comer e outra que simplesmente não consegue parar. A história da Fernanda ilustra um fenômeno que vejo muito no consultório: a intensificação da alimentação emocional durante a menopausa. E aqui está o ponto fundamental que quero deixar claro desde já. Isso não é falha de caráter, falta de força de vontade ou fraqueza. É química e tem explicação científica.
Para entender por que a alimentação emocional se intensifica na menopausa, precisamos voltar ao laboratório químico que é o nosso cérebro. O estrogênio não é apenas um hormônio reprodutivo. Ele atua como um regulador poderoso dos neurotransmissores que controlam nosso humor, nossa sensação de bem-estar e, consequentemente, nossa relação com a comida. Quando o estrogênio está em níveis adequados, ele facilita a produção e a ação da serotonina, nosso antidepressivo natural. A serotonina é responsável pela sensação de calma, satisfação e controle dos impulsos alimentares. Também influencia a produção de dopamina, neurotransmissor do prazer e recompensa. Com a queda do estrogênio na menopausa, essa delicada orquestra química entra em descompasso. Os níveis de serotonina podem ficar instáveis, causando irritabilidade, ansiedade e alterações de humor. A dopamina também fica comprometida, fazendo com que a gente precise de estímulos mais intensos para sentir prazer e satisfação. E aqui está a conexão crucial. Nosso cérebro aprendeu, ao longo de milhões de anos de evolução, que alimentos ricos em açúcar e gordura podem rapidamente elevar esses neurotransmissores. É por isso que, quando estamos emocionalmente vulneráveis, não desejamos brócolis nem cenoura, desejamos chocolate, sorvete, biscoito, carboidratos refinados. Além disso, o cortisol, hormônio do estresse, tende a ficar elevado na menopausa devido às diversas mudanças que estamos enfrentando. O cortisol alto aumenta especificamente a fome por carboidratos simples e promove o acúmulo de gordura abdominal. A grelina, hormônio da fome, pode ficar desregulada. A leptina, hormônio da saciedade, fica menos eficiente. O resultado é uma tempestade perfeita. Mais fome, menos saciedade, desejos intensos por comidas calóricas e menor capacidade de autocontrole. É como se o corpo estivesse constantemente enviando sinais de emergência energética, mesmo quando não há necessidade real de comida. Mas é importante saber que nem toda fome emocional é igual. Reconhecer os diferentes tipos pode ser o primeiro passo para lidar com elas de forma mais eficaz. Tem a fome da ansiedade. Geralmente se manifesta como necessidade de mastigar, de fazer algo com a boca. Alimentos crocantes, como biscoitos, castanhas, ou então comidas que proporcionam movimento repetitivo. É a fome que aparece antes de situações estressantes ou durante períodos de tensão. Aí temos a fome da tristeza. Aqui a gente busca por comidas que trazem conforto emocional, geralmente doces cremosos, chocolate, sorvete ou comidas que nos remetem à infância. É uma tentativa de preencher um vazio emocional com o alimento. Temos também a fome do tédio. Ela aparece quando estamos entediadas, sem saber o que fazer. É aquela ida à geladeira só para ver o que tem, mesmo sem fome física. Geralmente buscamos alimentos para ocupar o tempo. E temos ainda a fome da celebração. Essa é quando usamos a comida como recompensa por conquistas ou para marcar momentos especiais, mesmo quando já estamos satisfeitas. Mas aqui precisamos fazer uma distinção fundamental entre fome emocional, compulsão e ansiedade alimentar. Embora esses termos sejam frequentemente usados como sinônimos, eles representam fenômenos diferentes que requerem abordagens distintas. A fome emocional é quando usamos a comida para lidar com sentimentos específicos. É episódica. Geralmente tem um gatilho emocional identificável e a pessoa mantém certa consciência sobre o que está fazendo. Estou triste, vou comer chocolate para me sentir melhor. Aí temos a ansiedade alimentar, que é uma preocupação excessiva e persistente com comida, peso ou alimentação que causa sofrimento significativo. Pode incluir medo intenso de ganhar peso, obsessão com comer certo, culpa extrema após comer determinados alimentos ou evitação de situações sociais que envolvam comida. Por fim, temos a compulsão alimentar, que é caracterizada por episódios recorrentes de ingestão de grandes quantidades de alimento em períodos curtos, com sensação de perda de controle,
seguida de intenso sofrimento, culpa ou vergonha. É mais grave e pode configurar um transtorno alimentar que requer acompanhamento especializado. É fundamental reconhecer essas diferenças porque a abordagem para cada situação é específica. Se você suspeita que está enfrentando compulsão alimentar ou ansiedade alimentar severa, é essencial buscar a ajuda de profissionais especializados em transtornos alimentares. Mas, voltando à fome na menopausa. Antes de abordarmos estratégias para lidar com a fome emocional, precisamos reaprender algo fundamental. Como reconhecer quando o nosso corpo realmente precisa de comida? A fome fisiológica é a necessidade real do organismo por energia e nutrientes. Ela tem características específicas que a diferenciam da fome emocional. A fome física surge gradualmente. Ela não aparece do nada, mas vai se intensificando aos poucos. Você pode primeiro sentir um leve desconforto, depois roncos no estômago e gradualmente uma sensação mais intensa de necessidade de comida. A fome física é satisfeita com qualquer alimento nutritivo. Quando você está realmente com fome, uma salada, um ovo cozido ou uma fruta podem parecer apetitosos. A fome emocional, por outro lado, tem alvos específicos, geralmente doces, salgadinhos ou comidas calóricas. A fome física pode esperar. Você consegue adiar uma refeição quando está com fome física sem grande sofrimento emocional. A fome emocional vem com urgência, uma necessidade imediata de satisfação. A fome física para quando você está satisfeita. Seu corpo naturalmente sinaliza quando teve energia suficiente. Na fome emocional, é comum comer além da saciedade física. A fome física não vem acompanhada de culpa. Comer quando se tem fome física é natural e necessário. A fome emocional frequentemente vem seguida de sentimentos de culpa, vergonha ou arrependimento. A fome física responde aos ritmos circadianos. Geralmente, sentimos mais fome nos horários habituais das refeições. A fome emocional pode aparecer a qualquer hora, especialmente durante situações de estresse emocional. Mas só conseguimos distinguir fome fisiológica da emocional quando prestamos atenção. E é aqui que entra algo que pode parecer clichê e modismo, mas traz resultados importantes quando colocado em prática, que é o comer com atenção. Vivemos em uma época de velocidade extrema. Comemos no carro, no trabalho, assistindo TV, mexendo no celular. Transformamos o ato de comer, que deveria ser um momento de nutrição, prazer e conexão, em mais uma tarefa a ser cumprida rapidamente. Essa pressa compromete profundamente nossa saúde de várias formas. Quando comemos rapidamente, não mastigamos adequadamente, sobrecarregamos o sistema digestivo e comprometemos a absorção de nutrientes. Comendo distraídas, perdemos a capacidade de perceber os sinais naturais de fome e saciedade. O cérebro demora cerca de 20 minutos para registrar que estamos satisfeitas. Se comemos muito rápido, ultrapassamos esse ponto facilmente. Comer com pressa ativa o sistema nervoso simpático, o modo luta ou fuga, o que prejudica a digestão e pode elevar o cortisol. Quando não prestamos atenção ao que comemos, precisamos de mais quantidade para sentir a mesma satisfação. A pressa nos faz optar por alimentos mais práticos, que nem sempre são os mais nutritivos. Na menopausa, esses problemas se intensificam porque nossos sistemas regulatórios já estão mais sensíveis às mudanças hormonais. É nesse momento que precisamos puxar o freio de mão. Para isso, você pode seguir algumas dicas. Elimine distrações durante as refeições. Desligue TV, celular, computador. Se possível, crie um ambiente agradável para comer. Observe a comida antes de comer. Note as cores, texturas, aromas. Isso ativa a produção de enzimas digestivas e aumenta a satisfação. Mastigue devagar e conscientemente. Conte pelo menos 20 mastigadas por garfada. Isso melhora a digestão e dá tempo para o cérebro registrar a saciedade. Faça pausas durante a refeição. Pare no meio do prato, respire
Avalie seu nível de fome e saciedade. Identifique sabores e texturas. Preste atenção nas nuances do que está comendo. Isso aumenta muito a satisfação. Essas práticas podem parecer simples. Algumas você vai achar até bobas, mas elas se mostram eficazes. Na minha prática clínica, vejo que as mulheres que criaram seus rituais para comer com calma encontraram maior satisfação com menores porções, redução dos episódios de alimentação emocional, melhora da digestão e um relacionamento mais saudável com a comida. Voltando à história da Fernanda, que abriu o nosso episódio, após 6 meses implementando algumas estratégias, ela me relatou uma grande mudança. Raquel, eu aprendi que não se trata de ter controle total sobre a comida, mas de desenvolver uma relação mais consciente e compassiva comigo mesma. Ela desenvolveu rituais de autocuidado, aprendeu a reconhecer seus gatilhos emocionais e, principalmente, parou de se culpar quando tinha episódios de alimentação emocional. Agora, quando como chocolate por ansiedade, eu reconheço o que está acontecendo, não me julgo e no próximo momento já estou fazendo uma escolha diferente, ela me disse. A alimentação emocional na menopausa não é uma sentença perpétua. É um convite para desenvolvermos uma relação mais madura e saudável com a gente. Lembre-se, você não precisa ter uma relação perfeita com a comida. Você precisa ter uma relação consciente, onde as escolhas são suas, onde você se trata com gentileza e onde cada momento é uma nova oportunidade de cuidar bem de si mesma. E isso me leva ao nosso próximo e último episódio dessa série, onde vamos abordar uma verdade fundamental. A nutrição não caminha sozinha. Para que ela seja verdadeiramente transformadora, ela precisa estar integrada com outros pilares essenciais da sua vida. No episódio 8, vamos conversar sobre como o sono, o manejo do estresse, a atividade física, a vida social e até mesmo o consumo de álcool trabalham em conjunto com a alimentação para criar um estilo de vida que promove não apenas longevidade, mas qualidade de vida. Prepare-se para descobrir como todos esses elementos se conectam para criar o que eu considero uma vida plena na menopausa, onde cada dia é uma oportunidade de viver com mais saúde, mais energia e mais bem-estar. Até lá! A Mesa com Raquel Campelo é um podcast dividido por temporadas e em cada uma delas vou abordar um tema diferente, que mostra como viver o seu melhor agora, com mais vitalidade, energia e prazer. O assunto da vez é a menopausa e a perimenopausa. Ficha técnica: criação, pesquisa, produção e edição de texto, Raquel Campelo. Roteiro, Raquel Campelo. Produção, Robert de Abreu Ferreira. Assistente de produção, Emily Cereza. Edição e finalização, Afonso Malatesta.